E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz? Como é que estão as coisas? Como é que está a sua vida? Tudo tranquilo? Tudo belezinha? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, onde vocês estiverem nesse país, né, gigantesco que é o Brasil, muito obrigado mesmo por você estar aí, beleza? Brigadaço pela força, pela moral aí. Muito obrigado pelo like, obrigado pelos comentários, obrigado por tudo. Muito obrigado. Agradecendo também a Deus, né? Porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada. É Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, sempre nosso Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, sempre, né? Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida, está sempre conosco aqui, nos dando amparo quando as coisas não estão muito boas, né? Quando as coisas estão boas e quando não estão boas, sempre Cristo é a nossa força, é a nossa fortaleza. Tranquilo, beleza? Para quem não me conhece, sou o Paulo do canal Paulo Dharma 1970, tá aqui o meu Instagram, @Paulo Dharma 1970, pedindo para você se inscrever no canal. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, você comente, você curta o vídeo, compartilha, passa pra frente, beleza? Tranquilo? Já tô te agradecendo desde já por isso. Tranquilo? Valeu? Então curta o vídeo, se inscreva no canal. Se você quiser ajudar o canal, 988-290-767-91 é o Pix do canal Paulo Dharma. Tranquilo? Se você quiser ajudar o canal com qualquer. Beleza? Tranquilo? Então a gente volta já. Só fizemos aqui a cabeça do vídeo, mas a gente tem outras coisas aqui além, né, desse iniciozinho. Quando passar aqui os letreiros do canal, a gente já entra no vídeo propriamente dito, beleza? Então não sai daí, hein? Beleza? Tranquilo? Não sai daí. Valeu, até já. E aí, beleza? Voltei então, tranquilo? Beleza? Hoje eu quero falar de dois livros, né? Dois livros que meio que se casam, vou dizer assim, né? Eles meio que se casam. A princípio, há um tempo atrás, eu pensei em fazer sobre um deles, mas quando eu vi que eu tinha o outro e eu comecei a ler o outro, eu percebi que os dois se casavam exatamente nessa questão de história do Brasil, de assuntos que não são muito falados, que não estão assim na história do Brasil. Ele é meio como colocado assim como nota de rodapé, ou quando é falado, é meio falado rapidamente assim, porque são 500 anos de história do Brasil, né? São mais de 500 anos de história do Brasil. Aqui, ó, 500 anos de história mais de 500 anos de história do Brasil. Então, muita coisa é passada assim rapidamente. Quando a gente se detém muito em assuntos da política, né? Principalmente da chamada modernidade do século XX. Então, o brasileiro tende a estudar mais, né? Quando tem interesse sobre isso. Então, esses dois livros são exatamente isso aqui: A Tragédia da Guanabara, este material aqui, que você deve estar se perguntando assim, né? Que katsu é isso, né? A Tragédia da Guanabara. E esse outro aqui, já bem mais famoso, que é esse Randstaden, Duas Viagens ao Brasil. Este livreto aqui, ó. Entendeu? Então, esses dois materiais: A Tragédia da Guanabara, escrito pelo Jean Crispin, né? A Tragédia da Guanabara, publicado pela editora Cultura Cristã. Essa edição aqui. Essa que eu tenho em mão aqui é uma versão de 1917 que está em PDF, né, na internet, para quem tiver interesse de ler, com português de 1917, pensa. E esse outro, Randstaden, já é uma edição da LPM Pocket, né, que é mais famoso esse livro aqui, que vai contar a história do navegador, né, do aventureiro alemão Randstaden, que esteve no Brasil por volta entre 1549 até 1556, e que conviveu aí com os canibais, conviveu com os indígenas, né, com os índios, com as tribos indígenas que viviam na costa brasileira durante esse período. Hoje não temos mais, né? Temos aí algumas coisas aí na Bahia aí, mas que estão bem distantes desses tupiniquins aqui, dessa turma que vivia aqui. Olha só as gravuras aqui, ó, que viviam no Brasil, né? Que viviam no Brasil e comiam gente, hein? Tupiniquins, todos os carijós, que comiam gente mesmo. Não era brincadeira. Então eu reuni esses dois livros exatamente porque eles são a nata assim da chamada história do Brasil profundo, né? Do Brasil inicial, aquele Brasil que se iniciou por volta de 1500, com a descoberta lá em 1500, com a descoberta, né, como se diz, né, que o Brasil foi descoberto. Há umas teses aí que diz que o europeu já sabia do brasileiro há muito tempo, mas aí o português veio aqui tomar posse depois do Tratado de Tordesilhas, 1492. Como é que é? Você divide o mundo entre o espanhol e o português, você divide, né?
divide as Américas, né, uma partezinha pequenininha que vai pro português, e a outra parte maior vai pro espanhol, o Tratado de Tordesilhas, lá de 1492, se eu não estou enganado, do Papa Alexandre VI, o simoníaco. Como eu estudei isso há trocentos anos atrás, eu tenho lá minhas dúvidas, mas eu acho que era o Alexandre VI, que era o Papa. Eles dividiram o mundo, eles já sabiam, né? Quando Cristóvão Colombo, no dia 12 de outubro de 1492, ele descobre a América, então esse tratado de Tordesilhas que vai dividir possessões portuguesas e espanhóis. Aí o Cristóvão Colombo, depois tem o Pedro Álvares Cabral, que chega aqui em abril de 1500, né? Chega em abril de 1500 aqui para tomar posse da terra. Mas o Brasil ele vai ficar manontropo assim até 1530. Historicamente é o que se diz. Houve muitas coisas, o Américo Vespúcio esteve aqui, né, deu o nome, inclusive o nome América foi dado em homenagem justamente ao Américo Vespúcio, a partir de 1504, quando ele esteve fazendo umas viagens de reconhecimento aqui, né, para a terra, o italiano Américo Vespúcio, aí dá-se o nome a ele. Aí os portugueses vão montar aqui umas colônias aqui e tal, vão enfrentar os índios, e aí vai haver invasão dos franceses, vai haver invasão dos holandeses, vai haver invasão dos ingleses. Todo mundo quer um pouco da terra e todo mundo quer pegar pau Brasil, todo mundo quer roubar alguma coisa, tirar alguma coisa aqui da terra, né? E aí eles enfrentam justamente isso. Nós vamos topar exatamente com o Sir Randstaden, que ele faz parte dessa turma, né, de aventureiros, o Randstaden ele sai da Alemanha, vai baixar em Portugal, pega um navio em 1549, vem dar com os costados aqui na terra, né? Vai dar com os costados da terra. O navio afunda. Ele é pego pelos índios daqui, né, pela turma de índio, e vai ficar preso. E detalhe, ele era um cristão reformado, alemão, cristão reformado, aventureiro. Ele vem para cá, ele é preso pelos tupinambás, preso pelos tupiniquins. Ele passa cerca de 6 anos. Ele é para ser comido. Acontece milagres na vida dele, né? Que é inexplicável, né? É um negócio assim inexplicável. Ele não é comido, porque era para ter sido, entendeu? Ele fica 6 anos preso entre essas tribos indígenas. Os índios o maltratam pra caramba. Ele é bem maltratado. Ele é levado para lá e para cá. Tem uma frase famosa aqui do livro, né? Que é fantástica, que é usado até hoje aí por muitos aí, né? Aquele pessoal da Semana de Arte Moderna de 1922, né? Lá vem a nossa comida pulando. É que os canibais, né? Eles gostavam de dizer isso, né? Quando viam algo que interessante para eles, né? Com carne humana. Então eles tinham essa frase, né? Essa frase bem posta. Esse livro foi publicado na Alemanha em 1557. Foi um best-seller à época. Entendeu? Vendeu horrores, porque justamente vai se contar, assim, é a primeira vez que se fala, tem uma narrativa, é a primeira vez que se tem uma narrativa contando como os índios, como é que era esse novo mundo, o que habitava esse novo mundo, os tipos bárbaros, né, que moravam nessas terras, na costa. Então ele vira um best-seller, ele é cheio de gravuras, não há o nome do autor dessas xilogravuras, tá vendo? Dessas xilogravuras que foram o Randstaden, conforme ele foi fazendo a narrativa, o indivíduo lá foi fazendo os desenhos clássicos, né? Os desenhos clássicos. Aventura e antropofagia, ou antropofagia, né? Como se diz, né? Antropofagia. Tá aqui, ó o navio. Durante a segunda viagem, ele vai relatando exatamente todas as agruras, as coisas horrorosas que ele via. Ó, a foto, um desenho dele aqui, ó. Aí, do Randstaden aqui, ó. Ele vai narrando exatamente isso. Olha só essa passagenzinha que eu marquei aqui, que vai exatamente dar essa ideia do que era essa terra, o que era o Brasil nesse 1550. Olha aqui, ó, capítulo 43.
Como os selvagens dançaram com seus inimigos ao acamparmos no dia seguinte. No dia seguinte, chegamos a um grande morro chamado Ocaraçu, não longe da terra dos Tupinambás. Os selvagens pararam para lá montar acampamento e passar a noite. Fui até a cabana de Cunhabebe, que é o chefe, né? O chefe mais importante, e perguntei-lhe o que pretendia fazer com os mamelucos. Ele disse que seriam comidos e proibiu-me de conversar com eles, pois estava muito zangado com eles. Eles deviam ter ficado em casa e não guerrear contra ele com seus inimigos. Quando lhe pedi que os deixasse viver e os devolvesse aos amigos em troca de um resgate, apenas repetiu que seriam comidos. Nesse entretempo, Cunhabebe tinha diante de si um grande cesto cheio de carne humana. Comia de uma perna, segurou a frente à minha boca e perguntou se eu também queria comer. Respondi: um animal irracional não come o outro igual a si, e um homem deveria comer o outro homem? Então ele mordeu e disse: Juará Ixê, sou uma onça, é gostoso, e afastei-me. Na mesma noite, ordenou que todos trouxessem seus prisioneiros para um descampado em frente à floresta à beira d'água. O que foi feito? Os selvagens reuniram-se e formaram um grande cerco, dentro do qual ficaram os prisioneiros. Eles tiveram de cantar todos juntos e agitar os ídolos, os maracás. Em seguida, um após o outro, falou destemidamente, dizendo: sim, nós saímos como fazem os homens corajosos para capturá-los e comê-los. A vocês, nossos inimigos. Mas vocês foram mais fortes e nos capturaram. Não pedimos nada. Os combatentes valorosos morrem nas terras de seus inimigos, e nossa terra ainda é grande. Os nossos ainda se vingarão em vocês. Então os outros responderam: vocês já eliminaram muito dos nossos, queremos vingá-los em vocês. Quando terminaram essas falas, cada um levou seu prisioneiro para seu abrigo. No dia seguinte voltamos para a terra deles, levaram os prisioneiros consigo para as respectivas aldeias natais. Os de Ubatuba, entre os quais eu vivia, eu tinha capturado 8 selvagens vivos, além de 3 mamelucos que eram cristãos. Diogo, o irmão dele, e um terceiro de nome Antônio. Este último foi pego pelo filho do meu senhor. Levaram a carne assada de 2 outros mamelucos também, eles cristãos, para comê-la em casa mais tarde. Para as viagens de ida e volta precisaram de 11 dias no total. Aí vai pegar alguns portugueses são queimados e depois a carne desses portugueses são devoradas. Uma beleza, uma lindeza. Esse livro fez tanto sucesso, gente, tanto sucesso, que ele deu ó, no Daniel Defoe, ó, Robinson Crusoe, de 1614, 1612, 1614, por aí. O nosso Jonathan Swift, né, Viagens de Gulliver, porque são narrativas de viagens, as chamadas narrativas de viagem, que faziam muito sucesso. Como as pessoas não tinham acesso como nós temos hoje, né, à internet, né, a informação instantânea, então essas narrativas, as fictícias ou não, né, essas narrativas fictícias ou não, era o que girava, né? As pessoas, elas tinham esses moldes exatamente, ainda não existia o jornal, não havia a imprensa, né, como nós conhecemos. Então essas narrativas, o indivíduo ia lá para a Austrália e contava a história de existência dele, aquela, poxa, imagina a circunnavegação, né, do Fernando de Magalhães, né, atravessando, fazendo um giro pelo planeta, né, de navio. Olha aqui, o próprio Monteiro Lobato fez uma versão, né, do As Aventuras de Randstaden, que também foi muito sucesso, contado pela Dona Benta, e inclusive esse livro aqui é cheio de gravuras. Aqui, ó, Monteiro Lobato, aqui, ó, As Aventuras de Randstaden. Ele é bem desenhado. Isso aqui foi feito para criança mesmo, né, esse material. Como eu disse que o próprio Daniel Defoe, né, o Robinson Crusoe, que é um livro meio considerado hoje um livro infantil juvenil, e o próprio Gulliver, que também virou livro infantil juvenil, não era essa a ideia, né, dos autores originais, né, obviamente. Se você tem as próprias aqui do Randstaden, que acabou virando um livro para infantil juvenil, não era essa a ideia original, mas acabou se transformando, né, aquelas gravuras do livro do Monteiro Lobato, ó, vendo? Do Monteiro Lobato, aqui os tupiniquins. Aí eles vai ser narrado exatamente, ó, quando o Randstaden ele vai atrás do navio francês, né, do barco francês, ele consegue fugir,
ele vai atrás de um barco francês que está na costa, e os franceses simplesmente viram as costas para ele, ele consegue fugir, os franceses dão, para variar, né, os franceses viram as costas para ele, vão embora e largam ele nadando, aí ele é obrigado a voltar para a terra, para ser preso novamente, vai ser preso novamente, aí diz, não, eu estava apenas, aí ele vai dar uma desculpa para os índios, né, não, eu estava apenas querendo conversar com o meu irmão lá, porque ele chama, né, o pessoal, o meu irmão, para trazer mais espelhinhos, trazer correntinhas para vocês, facas. Então eu fui lá, nadei e voltei. E os índios acreditam, óbvio, né? Os índios acreditam, tá vendo? A narrativa aqui dele é bem clássico, né? É clássico isso aqui, gente. Não tem para onde correr. Deixa eu ver se eu achar mais uma aqui. É o francês sem coração. Desde quando francês, né? Olha aquele preso aqui, ó. Olha ele preso aqui pela... Tá vendo? Ele preso aqui. É um clássico do Monteiro Lobato também, contado pela Dona Benta. Dona Benta, Monteiro Lobato. Beleza? Então esse clássico aqui é o Hans Staden, Duas Viagens ao Brasil, que é um livro que você, se você não leu na sua juventude, meu filho, assim, ele foi muito mal traduzido no Brasil, né? É um livro de história do Brasil. Ele só chegou da Alemanha para o Brasil no século XIX. No século XIX, a censura já pegou ele, né? Que tinham coisas aqui que eram consideradas inapropriadas, né? Inapropriadas. Então, quando no final do século XIX ele tem uma das primeiras traduções para o Brasil, um livro falando sobre o Brasil, só chegou aqui, né? Só chegou aqui no final do século XIX. Pensa num absurdo desse, né? Mas isso é o real. Aí as traduções, segundo o próprio Eduardo Bueno, né, que faz aqui a apresentação, Como Era Gostoso, Hans Staden, né, um livro para devorar, Eduardo Bueno, ele vai falar aqui que esse livro só chegou no final do século XIX, um absurdo. Um negócio assim complicado, né? Um livro de história do Brasil só chegou. Aí ele teve péssimas traduções. Ele teve versão para criança do Monteiro Lobato. Aí no final, nos anos 60, que se arrumou uma tradução decente do material. Tem um filme, né, Como Era Gostoso o Meu Francês, que é de 1971, que é uma mistura, né? Vai misturar, acho que Caramuru. Tem uma história do Caramuru com o próprio Hans Staden. Aí tem essa questão dos franceses, né, que eu vou falar agora já já. Que é a história dos franceses, como teve essa invasão dos franceses. Aí vai misturar os franceses com essa questão do Hans Staden aqui, Como Era Gostoso o Meu Francês, que é o filme de 71, que eu pretendo assistir. Depois de ter lido sobre esse material para fazer o vídeo, aí eu me interessei de dar uma olhada nesse filme, Como Era Gostoso o Meu Francês, que é justamente a história dos canibais que havia no Brasil aqui, nesse primeiro momento aqui de 1500, 1600, até eles serem expulsos dessas tribos indígenas, elas serem escravizadas e elas fugirem para bem longe, subir o Brasil, né, e dar com os costados lá pela Amazônia, lá por cima. Beleza? Então, o segundo material que eu quero falar um pouco aqui é esse clássico aqui, A Tragédia da Guanabara. Esse aqui já é desconhecido. Tem essa, como eu falei, tem essa versão de 1917 que está aí rolando pela internet, né, que é contando a história de como os franceses chegaram ao Brasil por volta de 1555. O Villegagnon, né, que é o famoso Villegagnon, que tem inclusive o Forte Villegagnon lá na Baía da Guanabara, até hoje tá lá, que era chamado de Coligny, era o chamado Coligny, que mudaram o nome para essa do Villegagnon. Eles vieram para o Brasil. O Villegagnon era um aventureiro, ele era um aventureiro francês, doido para fazer fama, doido para fazer dinheiro, mas ele era reformado, ele era um cristão reformado, francês. Ele trocou algumas correspondências com o João Calvino na época, entendeu? Os genebrinos tinham interesse de mandar cristãos novos, cristãos para o Brasil, né, reformados para o Brasil, tinham interesse nisso para formar aqui uma colônia, já que na Europa havia muita perseguição. Então o João Calvino tinha essa ideia assim, ó. Aí o Villegagnon, como ele é um oportunista, ele disse, não, você reúne aí, me dá uma grana aí, me reúne os navios,
arruma uns navios para mim, e eu vou lá, eu arrumo aí uma tropa aí de aventureiros aí, de gente, né, que possa trabalhar, a gente vai lá e monta uma colônia naquelas terras lá em Niterói, né, que o Rio de Janeiro ainda não era o Rio de Janeiro, ainda só se sabia Niterói, que era o que os europeus meio que conheciam. Então ele consegue regimentar uma boa grana, regimentar gente, e em 1554, 1555 eles saem da França, saem da Normandia de navio, e depois de muita confusão, muitas peripécias nessa travessia, né, o Villegagnon, ele era mala, né, mala sem alça, para dizer assim, né, um sujeito inescrupuloso. Ele guardava ali os alimentos, a comida, e o povo que estava no navio passando fome. E foram cerca de 3 meses de viagem da França, né, até as costas do Brasil, até chegar aqui naquela área onde você hoje conhece o Rio de Janeiro, por volta de 1555. Ele junto com ele tem alguns reformados, alguns cristãos junto com ele, que vem aqui justamente para montar essa colônia. Então ele vai ali, monta o tal do forte ali, do Coligny, monta o forte onde seria hoje a Baía da Guanabara, onde hoje é a Baía da Guanabara, ali, aquela ilha da Baía da Guanabara. Ele monta o forte por ali e fica ali convivendo com os índios, numa guerra para lá, para cá. Os franceses, eles meio que tomam posse daquele território. Os franceses tomam posse desse território. Como os portugueses estavam em outra área, o governador era o Tomé de Souza, se eu não estou enganado, ou Mendes Sá ou Tomé de Souza, entendeu? Me corrija se eu estiver enganado. Mas os franceses só vão ser expulsos em 1559, mas antes disso eles estão ali, e o Villegagnon, ele tem um problema. Ele não é um cristão, ele é um aventureiro. Ele é um aventureiro. E ele logo entra em atrito. Com alguns reformados. Há uma tentativa dos maloqueiros, né, de uma turma de gente, né, com maus bofes que veio junto no navio, de expulsar o Villegagnon, e um sujeito lá tomar o local, e ele ficar sendo chefe. Essa conspiração ela é descoberta. O Villegagnon consegue eliminar os conspiradores, né? E aí ele fica agradecido a Deus, né? Porque ele não era tão cristão quanto ele se achava. Mas aí ele vai dizer, beleza, Deus me deu, né, essa chance. Aí ele vira um cristão. Aí ele fica amigo dos reformados, não sei o quê. Passa-se um tempo, ele arruma um companheiro lá, um amigo, que é o sujeito chamado Jean Cointac, né? Esse Jean Cointac começa a colocar coisa no ouvido dele, dizendo que esses reformados não são tão assim, eles não são, tem algumas questões, algumas questiúnculas doutrinárias que não são, como esse Cointac é um católico, ele se volta exatamente contra alguns desses reformados, que são o André Lafon, o Jean du Bordel, o Mathieu Verny e o Pierre Bourdon, que estava doente. Eles vão questionar algumas questões sobre Santa Ceia. São 17 questões doutrinárias. Questão da Santa Ceia, tem a Virgem Maria, tem assim, coisas que os reformados obviamente não aceitariam de forma alguma, mas ele querendo arrumar um pretexto, esse Villegagnon, né, esse Cointac, que depois eles acabam se desentendendo, esse Jean Cointac e o Villegagnon, e esse Jean Cointac depois ele é expulso, mas nesse momento eles são amigos. Aí eles arrumam 17 questões de fundo teológico para fazer a pegadinha, porque sabe que o reformado, ele não ia renunciar à fé, né? Ele não ia renunciar à fé dele. O que ele faz? Ele coloca, se vocês têm 24 horas para responder essas 17 questões teológicas aqui. Aí são várias questões. Uma tem sobre a Santa Ceia, né? Se a Santa Ceia como é que a Santa Ceia, se existe ali,
se você na hora da Santa Ceia, se o pão ali ele é transubstanciado, se o corpo de Cristo está no pão ou não. Aí, obviamente, os reformados vão dizer que aquilo ali, né, não representa, né, não, ali é apenas uma representação do corpo de Cristo. Ali não está o corpo de Cristo. E, obviamente, o Villegagnon vai achar isso uma beleza, né? Fala assim, caramba, é óbvio. É aquelas famosas pegadinhas, assim, que você, né, não tem. Tem várias questões, várias pequenas questúnculas que vão fazer com que esses quatro reformados, eles vão ser mortos. Eles vão ser mortos. O André Lefon, o Jean du Bordet, o Mathieu Verneuil e o Pierre Bourdon, que vai ser o último a ser morto justamente por ele estar doente. Eles vão responder essas 17 questões, né, teológicas, vão usar Santo Agostinho, porque imagina, você está lá em 1558, no dia 9 de fevereiro de 1558, no dia da execução, você não tem propriamente a Bíblia em mão, né? Eles vão responder as questões de cabeça. Eles conheciam muito, né? Eles vão responder essas questões de cabeça, e no dia 9 de fevereiro de 1558 eles vão ser jogados, né, uma das pedras mais altas lá da Baía da Guanabara, onde hoje seria a chamada Ilha do Governador, né? Ou a Ilha do Governador. Eles vão ser martirizados lá, vão ter o pescoço cortado e vão ser jogados no oceano. Esses três mártires, né? Esses três mártires, mais o Pierre Bourdon, que depois ele vai ser martirizado também. Esse Pierre Bourdon, inclusive, ele vai questionar o Villegagnon, né? Ele vai questionar o Villegagnon do porquê que um cristão faz isso com outro. Por quê? Né? Qual é a lógica de você, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, né, que foi martirizado, teve a coroa de espinhos, que foi crucificado, o que levam pessoas, né, principalmente cristãos, se considerando cristãos, a fazer isso com outro cristão. Esse é o questionamento de um antes de ser morto. Vou pegar aqui uns trechos aqui desse material, que é bem interessante. Ó, desculpando o linguajar, né, porque aqui o português aqui é exatamente de 1917. Eu logo separei aqui uma página, no comecinho. Ele vai falar aqui, ó. Era direito dos governadores, em nome do rei, exigir sobre subditos uma confissão de sua fé. O almirante ordenou, portanto, que em 12 horas respondesse aos artigos de fé que lhes enviara. O mais velho, distinto entre eles, porque velava pela piedade de seus irmãos e porque em letras possuía conhecimento da língua latina, foi eleito para redigir a resposta. 100 livros só possuíam a Bíblia, simples crentes que talvez não tivessem aos pés de Calvino um curso de divindades. Aflictos, cansados em um dia, foram obrigados a responder a difíceis questões. Jean du Bordel escreveu, os outros assinaram a sua confissão de fé. Recebido o documento, o tirano o fez vir à sua presença. Jean du Bordel, Mathieu Verneuil e André Lafon vieram. Pierre Bourdon, aflito por moléstia, ficaram no continente. Estavam prontos, disseram, a sustentar a confissão. Enraivecido, ordenou Villegagnon que os metessem no cárcere a ferros. Durante a noite, todas as horas, ia revistar as algemas à porta do cárcere, rondar as sentinelas. Os servos de Deus, entretanto, oravam, cantavam salmos e se consolavam mutuamente. Na manhã de sexta-feira, 9 de fevereiro de 1558, desceu Villegagnon, bem armado, com um pajem, a uma sala. Mandou apresentar du Bordel e mandou-lhe explicar o 5º artigo de sua confissão. Ao responder du Bordel, uma bofetada do apóstata fez-lhe jorrar sangue da face, e Villegagnon mofara das suas lágrimas de dor. Conduzido ao suplício, ao passar pela prisão, bradava aos seus companheiros que tivessem bom ânimo, pois breve seriam livres dessa triste vida. Cantando salmos, subiu a rocha, orou e, atado de pés e mãos, o algoz o arrojou às ondas. Seguiu-o Mathieu Verneuil. As suas súplicas que o poupassem, tivesse-o como escravo, respondia o verdugo, menos valor tinha que o lixo do caminho.
tendo orado, exclamando: Senhor Jesus, tem piedade de mim, desapareceu no mar. Pierre Bourdon, fraco, debilitado pela moléstia, foi obrigado a levantar-se e levado para a ilha. Lá percebeu que o esperava. Ao pressentir o lugar onde sofreram seus irmãos, não se entristeceu, pois tinham ali obtido a vitória. Cruzou os braços e levou os olhos ao céu, orou. Antes de morrer, quis saber a causa de sua morte. Respondeu-se-lhe que era a sua assinatura de uma confissão herética e escandalosa. O rugido do mar não permitiu mais ouvir a sua voz clamar pelo socorro e favor de Deus, e o seu corpo desapareceu no abismo das águas. E foi assim naqueles tempos que os nossos irmãos pagaram com a vida a audácia de confessar a sua fé, e hoje muita gente balbucia, hesita ante o sorriso mofador de qualquer insolente. Deixa eu ver aqui mais uma passagem aqui. Que ele vai dar aqui, ó. Ele vai dar exatamente essas as origens, né, da ideia. Ele vai explicar aqui vai explicar exatamente o Jean Crispin. Ele vai explicar exatamente as origens da ideia, né, como eu falei, como isso se deu, né, como o João Calvino, né, teve essa ideia de mandar cristãos para o Brasil. Aqui, ó. Sob essa boa impressão, todos os da comitiva se alojaram com Villegagnon nos navios que logo em seguida levantaram ferros, deixando o Havre aos 15 de julho de 1555. Depois de haverem passado por grandes perigos, dificuldades e acidentes penosos durante a viagem, como estacionamentos, falta d'água potável, pestilência, calor excessivo, ventos contrários, tempestades, intempéries da zona tórrida e outras coisas que seria fastidioso enumerar, chegaram finalmente ao Brasil, terra da América, onde o polo antártico se eleva a 23 graus sobre o horizonte, mais ou menos. Por ocasião do desembarque dos franceses, os habitantes do país saíram ao seu encontro e dispensaram-lhe franco acolhimento, presenteando-os com víveres e diversas coisas curiosas no intuito de fazerem com eles uma aliança perpétua. Aí vai se chamar França Antártica, né? É a ideia da chamada França Antártica no Brasil, quer dizer, nós teríamos uma colonização francesa, hein? Que beleza, hein? Já pensou? Nós seríamos franceses, se isso tivesse dado certo. Se fossem franceses cristãos reformados, aí se sabe que, por conta disso, o Brasil, né? O Brasil ele ficou sob o domínio católico. Os franceses ainda tentaram outras vezes. Teve a chamada colonização, a tentativa de colonização holandesa, que também era reformada, mas não deu certo e o Brasil praticamente ficou sem igreja reformada até cerca de 1860, né, quando foi fundada a primeira igreja presbiteriana em São Paulo, no Brasil. Entendeu? Ficou de 1560 até 1860, só com o catolicismo aqui. Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho, porque eu vou pegar alguns livros que tratam exatamente desse assunto, assim, meio que nota de rodapé. Mas aqui, ó, quando o Villegagnon ele é salvo da conspiração, ó, este acontecimento tornou o Villegagnon por algum tempo muito afeiçoado à palavra de Deus, revelando-se ele, com efeito, assaz zeloso e interessado em organizar ali uma igreja, e exprimindo a miúdo forte desejo de ter um ministro para doutrinar sua família e catequizar a pobre gente do país, ignorante das coisas de Deus e das leis da civilidade e honestidade. Outro, sim, frequentes vezes lamentava a sua própria situação em virtude de achar-se cercado de tão diminuto número de pessoas dignas, por quem era confortado sempre em seus desgostos, o que lhe fazia pensar que a sua vida estaria muito mais segura entre gente virtuosa do que no meio de mercenários desprovidos de honra e de toda moral. Apressou-se, pois, em apelar para os ministros da cidade de Genebra, fazendo-lhes sentir a imperiosa necessidade que tinha de evangelistas, por isso que fora para lá com o único fim de ouvir as leis e ordenações do Senhor. Ele manda correspondências, né? Algumas dessas correspondências está aqui nesse Calvino e a Influência do Seu Pensamento, esse livro aqui da editora Mackenzie. Lá tem que as cartas de João Calvino, tem uma carta aqui, inclusive, do Villegagnon para o João Calvino, nesse material aqui, ó, que inclusive eu tenho um vídeo no canal, né? Se você se interessar, tá, é só pegar, tá? Tem um vídeo no canal desse livro aqui, que tem as correspondências do João Calvino, trocadas com o Villegagnon, tá? Aqui. E acrescentando
que de longa data formava a respeito deles e da igreja reformada o mais favorável conceito. Pedia-lhes como a irmãos em crenças, não lhe negassem conselho, beneplácito e socorro, pois desse modo participariam dos benefícios e da perdurável memória que tal concurso certamente adviria. Sob promessa do melhor dos acolhimentos, tanto no decurso da viagem como no país, rogava-lhes que com 1 ou 2 ministros lhe enviassem também gente de ofício, casada ou celibatária, diferentemente, e mesmo algumas mulheres e moças para povoarem a nova terra, porquanto, segundo as suas previsões, difícil se tornaria habitar essa região por outros meios. Ao receberem tais notícias, os pastores da igreja de Genebra renderam graças a Deus por abrir em paragens tão distantes uma porta à dilatação do reino de Jesus Cristo. Só que, obviamente, como eu falei, isso não deu certo. Na ilha que aludimos residia Villegagnon, pois acolhera para a construção do forte a que se comprometera para com Henrique II, que era o rei francês à época, né? E por que chegamos a este ponto? Parece-nos conveniente referir por quem e a que época foi descoberta essa região, visto que muitos leigos, isso aqui ele está escrevendo para o europeu, né? Que tinha uma ideia muito vaga do que vinha a ser, porque você calcula, esse livro do Hans Staden que eu falei, ele é de 1557. O europeu ele tinha uma ideia muito vaga do que era esse novo mundo, né? Imagina, nós não tínhamos a imprensa que nós temos hoje, a mídia, né? Tudo ao mesmo tempo. Então as notícias levavam muito tempo para chegar, as pessoas tinham pouca ideia do que era, né? Então ele vai explicar aqui no texto o que era isso. E por que chegamos a esse ponto? Visto que muitos leitores em tais assuntos supõem haver sido Villegagnon o primeiro que ali esteve, quando a verdade é que depois de Cristóvão Colombo, em 1497, tá aqui, a expensa do rei da Espanha haver descoberto a parte ocidental, Américo Vespúcio, então ao serviço do rei de Portugal, reconheceu em 1500 mais ou menos o continente do Brasil a uma grande distância das Índias Ocidentais. Nós sabemos que foi o Pedro Álvares Cabral, né? Mas aqui o pessoal tinha como, assim, nessa época aqui, tinha como o Américo Vespúcio, que esteve no Brasil em 1500, né? E quem tinha descoberto a América tinha sido descoberto em 1497 pelo Cristóvão Colombo. Olha só como é que era, né? Então, o serviço do rei da Espanha reconheceu em 1500 mais ou menos o continente do Brasil a uma grande distância das Índias Ocidentais. Os portugueses, na sua preocupação de se apossarem dos melhores portos e enseadas, erigiram em Coligny uma torre de pedra, que é a nossa Baía da Guanabara, aqui onde está a Ilha do Governador, né? O Forte de Villegagnon hoje, a qual denominaram Janeiro por haverem ali entrado nos primeiros dias desse mês. E nela deixaram eles alguns pobres condenados à morte para que se familiarizassem com os habitantes do país e aprendessem a sua língua. Os desterrados, porém, após certo tempo, comportaram-se tão mal em relação aos indígenas que alguns deles foram por estes assassinados e até comidos, e outros tiveram que fugir para mar alto num pequeno barco. Depois os portugueses não ousaram mais ali habitar, porque o seu nome se fez até hoje tão odioso que para os índios é uma grande delícia o comer a cabeça de um português. Mas em 1525, talvez os armadores franceses de Honfleur enviaram lá os seus navios, tratando com os naturais do país e comprando-lhes pau-brasil, peles e outras mercadorias. Estabeleceram com eles uma aliança que ainda perdura e tem continuado todos os anos a navegação. E claro, portanto, que Villegagnon não foi o descobridor desse continente, nem o seu primeiro habitante estrangeiro. Aí, feita essa rápida digressão, aliás indispensável, a boa inteligência da presente história, remeteremos aos livros que tratam do assunto, aqueles que desejarem aprofundar-se no mesmo. Aí ele vai fazer aqui, os ministros, ele vai fazer uma citação, né? Os ministros apresentaram as suas credenciais assinadas por Jean Calvin, que é o nosso João Calvino, né? E que outros sim davam testemunho a respeito dos outros da companhia. Ora, sucedeu que um dos membros da comitiva dos ministros, aí ele vai falar do Jean Contact, que eu falei há pouco. Quer dizer, aí vai ser exatamente esse início, né? Da chamada França Antártica, as confusões que eu tratei, né? Que está dizendo, os pastores e a maioria da Assembleia não concordavam que esta prática fosse obrigatória e entenderam que não deviam mesmo admitir
admiti-la para evitar que tal superstição ocasionasse no futuro sérias perturbações à igreja, tanto mais quanto Villegagnon e Contac haviam asseverado que o pão, depois de pronunciadas as palavras de consagração pelo ministro, era santo, e que, consequentemente, qualquer parte que do mesmo sobejasse devia ser preciosamente conservada como relíquia sagrada. A hóstia era algo consagrado. Você vê, o Villegagnon, ele era reformado, aí depois ele vira católico, uma confusão, um rolo. Aí a hóstia era consagrada, era uma relíquia consagrada. Hoje em dia até tem aí, hoje em dia tem uma campanha aí na própria igreja católica de gente que está roubando a hóstia e levando para casa, né? E levando para casa para curar doença. Ai, meu Deus do céu, não aguento não. Estão roubando hóstia. Você vê onde chega o negócio, né? Onde chega o negócio. Assim, aí leva, sei lá, eu tô doente, tô gripado, aí eu boto a hóstia no nariz para curar minha gripe. Ou eu tô com dor de barriga e bota a hóstia, sabe-se lá onde, né? Na barriga, né? Para curar minha dor de barriga. A hóstia é consagrada. A hóstia é uma relíquia sagrada. Aí essa confusão da hóstia, né? Essa confusão da hóstia vai fazer exatamente, vai dar rolo, né? Como diz, né? Vai dar rolo. Ó, ambos os partidos fingiram estar de acordo. Eles entraram lá num acordo lá tal. Ora, Villegagnon e Contac, à vista da oposição dos ministros sobre esse ponto, e sabendo que não podiam constrangê-los a confessarem que era necessário, independência do sacramento, a adição de água ao vinho, também, né? É uma confusão. Ordenaram secretamente ao dispenseiro que fizesse tal mistura numa proporção razoável. Quer dizer, o vinho, você coloca água no vinho, não coloca no vinho, a questão do batismo também, a confusão também com o batismo, a confusão com o batismo, confusão com o tal da ceia de Cristo, e a confusão com o vinho, a hóstia, rolo. Ora, os pregadores haviam em seus últimos sermões exortado a que todos se examinassem a si mesmos antes de aproximar-se da mesa da comunhão, no que foram atendidos. Corpo, porém, Contac assumiram uma atitude tão estranha que nem pareceram reformados, né? E houvesse mesmo referido a alguns que ela dar-lhe certo benefício em França, um dos ministros. Não aceitavam todos os pontos do papado em que viam muitos erros. Dos alemães queriam conservar o que se lhes afigurasse bom, acrescentando e tirando a doutrina segundo lhe ditava sua fantasia. Era o seu novo estatuto que o batismo se fizesse também com sal, óleo e saliva, que ficando o pão da Santa Ceia consagrado pelas palavras sacramentais preferidas pelo ministro, não se devia inquirir a si o comungante, se exercia ou não a fé cristã, que era necessário levar as sobras deste pão aos doentes e aos que as solicitassem, enfim, artigos outros que seriam enfadonhos de escrever. Quer dizer, o pão também aqui curava doente também, viu? Não é só coisa de hoje em dia não, o pão aqui também curava, nessa época aqui. A imposição determinou graves discórdias que aumentavam dia a dia. Este mau começo foi assaz favorável por alguns que lhe não previam as futuras consequências, pois advertiram a Villegagnon que em França havia rumores de que os luteranos estavam fazendo a travessia em flotilhas e que, portanto, era bem possível conseguir persuadir o rei a causar-lhes muitos desgostos, tais como tomar-lhe os navios, confiscar-lhe os bens e impedir que alguém lhes prestasse socorro. Aí vai ter exatamente essas confusões, elas vão aumentando, que vai dar exatamente no martírio dos quatro, como eu disse. Exatamente por aí, ó. Villegagnon, Contac adicionou ainda a Villegagnon outros artigos, a saber, a transubstanciação, a invocação dos santos, as orações pelos mortos, o purgatório e o sacrifício da missa. Aí não dava, né? Aí realmente não dava. Deixa eu só pegar alguns materiais aqui, de história do Brasil, ó, 500 anos de história do Brasil, que eu já mostrei. Tem aqui uma parte aqui, ó, defesa do território. Franceses na Guanabara. Durante o século XVI, os corsários franceses frequentavam o litoral brasileiro, retirando o ibirapitanga nativo, atividade que se mostrava cada vez mais arriscada, tendo em vista o progresso da colonização portuguesa. Melhor seria empenharem-se na fundação de um núcleo permanente. A França vivia dias agitados. Católicos e calvinistas, os huguenotes, não se entendiam e a intolerância desses grupos antagônicos provocava distúrbios políticos. Uma colônia na América serviria de refúgio a todos que desejassem viver a prosperidade e paz. Aí o João Calvino vai ter essa ideia, né, de mandar constituir, aí eles vão montar a França Antártica, como eu falei.
Deixa eu ver aqui. Aí tem aqui o nome das figuras aqui. Nicolas Durand de Villegaignon, Cavaleiro de Malta, Senhor de Tessy, Marquês de Villegaignon e personagem de destaque na corte francesa. Com habilidade, despertou o interesse do cardeal de Lorena, acenando-lhe com a difusão do catolicismo e do almirante Gaspar de Coligny, simpático à reforma, possuidor de valimento junto ao rei Henrique II. Uma viagem exploratória foi realizada por Villegaignon ao Brasil, com 1 ou 2 navios, tendo os franceses visitado a área de Cabo Frio e adjacência. Villegaignon concluiu ser a Guanabara o melhor sítio para instalar sua colônia. Ao retornar para a França, conseguiu a aprovação do seu plano e a dotação de 10 mil francos, à época muita grana, com 2 navios de 200 toneladas e um menor para carga e 400 homens católicos e huguenotes da Ralé de Paris e Rouen. A expedição largou do Havre em agosto de 1555 e entrou na Baía da Guanabara a 10 de novembro do mesmo ano, instalando-se numa ilha que os índios chamavam de Serigipe, hoje Villegaignon, onde funciona a escola naval. Todos ajudaram a levantar um forte que tomou o nome de Coligny para servir de abrigo à defesa da posição. Villegaignon desenvolveu uma grande atividade, impôs uma disciplina férrea entre os colonos que por isso passaram a detestá-lo, urdindo mesmo uma conspiração para matá-lo, que descoberta levou à morte na forca 2 responsáveis. Conseguiu, porém, o chefe francês o desenvolvimento da colônia, a implantação de uma agricultura e a amizade dos índios tamoios, que o chamavam de paicolar, por ele cativados com astúcia. Em 57 chegou a Guanabara Bois-le-Comte, sobrinho de Villegaignon, com 3 navios, nele embarcados 300 colonos, 5 mulheres e teólogos calvinistas, Pierre Richer e Guilherme Chartier, provocando muita discussão, bem ao sabor da época. Alguns insatisfeitos preferiram retirar-se do forte, estabelecendo-se na Caioca, construindo ao lado uma olaria, La Brinqueterie, outros embrenharam-se pelas matas. Desiludido, Villegaignon retornou à Europa em 1559, prometendo voltar, o que nunca cumpriu, ganhando assim dos calvinistas o apelido de Caim na América. Conseguiu, no entanto, uma indenização por parte do governo português e do governo francês, uma carta de corso contra os portugueses, mas não a usou, preferindo negociá-la com Portugal, recebendo a soma de 30 mil ducados. Não faz alusão nenhuma, né? Nenhuma aos martirizados reformados, nenhuma. Não faz. O livro do Eduardo Bueno, ele já dá mais detalhes, né? Já mais detalhes sobre isso. Aquele 500 anos da história do Brasil, ele é da Biblioteca do Exército, tá? Mas não faz alusão aos mártires. Aqui, deixa eu pegar aqui do Eduardo Bueno, que ele vai dar uma história muito mais completa, né? Parará, 1504, André TV, a França Antártica. Na metade do século XVI, depois de 50 anos percorrendo o litoral brasileiro, os franceses concluíram que era chegada a hora de armar uma expedição. Aí vai Cavaleiro da Ordem, vai falar a história do, né, Francisco II, filho do rei Henrique, nomeado, parará. Desde o início deu tudo errado. A expedição que partira de Havre em 12 de julho de 1555 foi logo acolhida por terrível tempestade e obrigada a ancorar em Dieppe, onde quase todos os tripulantes desertaram, apavorados com o aviso dos céus. A Villegaignon restaram apenas algumas dezenas de degredados, ao passo que os outros 80 homens que ele conseguiu arregimentar pelas ruas de Dieppe foram recrutados entre desclassificados, vagabundos e mercenários. Finalmente, no dia 10 de novembro, após uma travessia repleta de contratempos, os navios franceses, com cerca de 130 homens a bordo, entraram na Baía da Guanabara. Villegaignon instalou o seu acampamento ali. Villegaignon mandou construir um baluarte, parará. Deixa eu ver. Também não faz aqui. Vai falar aqui Jean de Lery, né? Que vai falar do Jean de Lery, ou Jean Crispin, né? Ó, simples sapateiro, nascido em 1534, o francês Jean de Lery tornou-se discípulo de Calvino e em novembro de 1556 embarcou para o Rio de Janeiro na missão comandada pelo sobrinho de Villegaignon, Bois-le-Comte. Chegou ao Brasil em 16 de março de 1557, ficou um ano na colônia e interessou-se vivamente pelos tupinambás, que se escreveu e retratou em seu Viagens à Terra do Brasil, lançado em 1578. No livro, que só saiu 20 anos após a viagem, porque o original, perdido 2 vezes, teve de ser refeito de memória, Lery acusa duramente seu desafeto André TV. O problema é que Lery só o fez depois que todos os personagens que citou estavam mortos. Muitos pesquisadores acusam Lery de plagiar TV, o que talvez tenha feito, mas não há dúvida de que fez também uma obra primorosa. Olha o canibal, olha os desenhos aqui, ó, a gravura dos canibais aqui, ó. Tá vendo? Quer dizer, como eu disse, eles praticamente não falam
dessa questão dos canibais, não fala dos martírios, né? Óbvio, dos canibais vai falar bastante, mas desses martirizados, né? desses reformados, eles não falam muita coisa. Livro de História do Brasil não cita. Aí tem esse aqui, né? Ó, esse aqui que é o do Pedro Calmon, que eu peguei aqui, né? Villegagnon. Sobrinho do grão-mestre da Ordem de São João de Jerusalém. Ó, Ilha de Villegagnon aqui, ó. Olha a gravura aqui. Esse pelo menos tem uma gravura, né? Gravura decente, ó. Tá vendo? Na Ilha da Guanabara. Sobrinho do grão-mestre da Ordem de São João de Jerusalém. Villiers de la Isle-Adam, vice-almirante da Bretanha e veterano da expedição espanhola de Argel, era Nicolau Durand de Villegagnon, um destemido navegador de que se contaram belas proezas como o arriscado transporte da rainha Maria Stuart, noiva de Francisco. Aqui a história já vão, cada um acrescenta uma história, né? Noiva de Francisco II, burlando a vigilância dos navios ingleses. Estudaram algum tempo com Calvino, ligaram-se a Gaspar de Coligny, almirante de França, deixaram-se arrebatar pelo sonho de criar na América uma colônia exemplar, também refúgio dos perseguidos, e com os necessários meios para tal empresa, mandou recrutar nas ruas de Paris ao som das trombetas quantos quisesse acompanhá-lo. Deu o rei 10.000 libras tornesas. Certamente entrou Coligny com a maior parte dos gastos. O fato é que brevemente equipou Villegagnon 2 navios de 200 toneladas. Neles embarcou algumas centenas de aventureiros e saiu do Havre a 12 de julho de 1555 rumo ao Rio de Janeiro. Repercutiu isso em França como um admirável acontecimento. Ronsard apiedou-se dos índios. Doc de Villegagnon, tu fais une grande faute, ironizou Judé. Et plus les de barbarie sauf que la part da France Antarctique. Não havia muito em 1550, a nota pitoresca das festas, patati patatá, não foi difícil de estabelecer. Com Villegagnon vieram o franciscano cosmógrafo André TV, que eu tinha falado ali do livro do Eduardo Bueno, né? Que voltou no ano seguinte, mal tendo tempo, portanto, para corrigir as informações apressadas e pintorescas, a que chamou em livro célebre La Singularité de la France Antarctique. Na sua cosmografia universelle, amedalhou TV numerosas referências aos costumes e às originalidades do gentil brasílico. Outro escritor acompanhou Bois-le-Comte, o jovem pastor Jean de Lery, nascido perto de Dijon, discípulo de Calvino, cuja pena severa devemos La Histoire, a história da viagem feita à terra do Brasil, que é a história original, que o Eduardo Bueno vai dizer que foi escrito 20 anos depois, né? A primeira obra de TV e a de Lery são respectivamente de 1557 e 1578. Lery veio em nome de Calvino. Errou o vice-alimentado, Parará, abandonou a colônia, Villegagnon, embora inclinasse para o calvinismo, ficou com os católicos. Os huguenotes apelidaram-no rancorosos Caim da América e mudaram-se para o continente. A 3 que quiseram fugir, condenou à morte. Jean de Cointa, que conhecemos como Monsieur de Bolle, este, fazendo-se passar como católico ameaçado pelos protestantes, também com medo de Villegagnon, logrou alcançar a Bertioga e meteu-se com os portugueses. Veremos a importância da sua ajuda na expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. Já agora se votava o vice-almirantado para os jesuítas de seu país que viesse socorrê-lo. Abandonou por fim Villegagnon a colônia para suplicar na Europa os auxílios de que prestava. Sem nada conseguir, renunciou definitivamente a elas. É isso que falam, é isso que tem aqui. Aqui, nesse livro aqui, é o livro de ouro da história do Brasil, esse aqui Marie Del Prior e Renato Pinto Venâncio, ele dá explicação, pelo menos para mim, do porquê, né, se falar pouco, se escrever pouco sobre esses calvinistas, né, sobre essa ideia calvinista no Brasil, sobre o martírio desses 3 ou 4, fora outros, né. O Brasil nasceu à sombra da cruz, não apenas da que foi plantada na praia do litoral baiano para testar o domínio português ou da que lhe deu nome Terra de Santa Cruz, mas da que unia igreja, império, religião e poder. Mas essa era uma época em que viver fora do seio de uma religião parecia impensável. A religião era uma forma de identidade, de inserção num grupo social, numa irmandade ou confraria, por exemplo, ou no mundo. A colonização das almas indígenas não se deu apenas porque o nativo era potencial força de trabalho a ser explorada.
mas também porque os índios não tinham conhecimento algum do seu Criador, nem de coisas do céu. Isso foi fundamental para dar uma característica de missão à presença de homens da igreja na América Portuguesa. Aí eles vai falar aqui, né? Os primeiros, aqui não há citação nenhuma que eu vejo aqui dos franceses. Vai falar aqui dos católicos. Os primeiros religiosos a desembarcar entre nós foram 8 franciscanos, membros de importante ordem estabelecida há tempos em Portugal. Sua presença como capelães de bordo na navegação portuguesa era comum, mas sua participação na evangelização do gentio ou nas práticas religiosas de colônios só ganha envergadura a partir de 1580, quer dizer, 80 anos. Um monte de coisas aconteceram entre 1500 e 1580 e o livro vai dizer que só toma vulto a evangelização, né, a partir de 1580, sendo que nós estamos tratando aqui de 1550. E se você pegar aqui, como eu coloquei aqui, o Randstaden já esteve o alemão reformado, ele estava entre os índios entre 1550, imagina que ele falou um monte sobre Deus para os índios, né? Ele mostrava o tempo todo para os indígenas que ele era protegido de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, ele mostrava isso, falava o tempo todo. Aí quando tinha uma tempestade, ou os índios ficavam doentes, ou os índios iam pedir para aquele Deus dele que os curasse, tá aqui, né? E esse livro aqui, ele vai dizer que só a partir de 1580 há uma ideia de... Nós já tínhamos jesuítas aqui, nós já tínhamos o José de Anchieta, que inclusive diz a história que assassinou, que enforcou, né, um reformado, e que usou o peso do próprio corpo, né, para fazer com que esse reformado morresse mais rápido na forca. Coisa bem cristã, né? Então, ganha envergadura a partir de 1580, quando da conquista da Paraíba. Junto a eles multiplicaram-se carmelitas e beneditinos. Papel bem mais relevante, contudo, teriam os jesuítas. Os jesuítas estão aqui desde 1549, no Mendiçá. Quer dizer, é complicado, né? História do Brasil é um negócio complicadíssimo. E sobre os reformados no Brasil, mais complicados ainda. Eu tenho esse material aqui, ó, mapa das imagens da formação territorial do Brasil, que é esse catatal aqui, ó, que nem fica quase todo no vídeo, né? Tá vendo? Ó? Olha que beleza. Esse catatal aqui, que é um material só de mapas do Brasil, né? Da formação do Brasil, o território brasileiro. E tem esse aqui, ó. Olha só. Olha só que beleza. Isso aqui é o Brasil visto pelos franceses. Brasil visto pelos franceses. Aqui, ó. Ai, ai. Olha aqui. Olha o Brasil aqui. É mapa redigido por franceses. Bacana, hein? Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Mapa feito pelos franceses em 1500 e... Deixa eu pegar a data corretinha aqui. Ai, ai. Dessalines, feito em 1546, quer dizer, os franceses já estavam na ordem do dia e já tinham até mapa sobre o Brasil, né? Que eles tinham um interesse violento de fazer a tal da França Antártica aqui, e nós seríamos colonizados pelos franceses, nós seríamos franceses, né? Se o Brasil já tá essa gracinha, né? Sendo colonizado por português, imagina pelos franceses, que bacaninha, né? Aqui, tem outra aqui. Olha aqui, essa aqui é o Rio de Janeiro, a costa do Rio de Janeiro aqui, ó. Manuel Vieira, olha aqui, ó. Ai, deixa eu pegar aqui. Olha o Rio de Janeiro aqui, que bonitinho. Olha aqui, ó. Ó que bacaninha. Esse aqui é a Baía da Guanabara, Rio de Janeiro aqui, ó. Bacana, né? Ó. Isso é história do Brasil. Isso é a história do Brasil. Então, ó, gente, eu falei um pouquinho, né, do Randstaden, Duas Viagens ao Brasil, esse livro aqui clássico, que tem que, se você não leu, né, se você não leu até hoje, é bom dar uma lida, dar uma conhecida. E esse aqui pouco conhecido, que é do Jean Crispin, Tragédia da Guanabara, esse material aqui, ó, Tragédia da Guanabara, deixa eu botar aqui bem no início, aqui, ó. Esse aqui você vai encontrar em PDF na internet, ou você pode comprar, né, uma edição com português mais... o ortográfico mais recente, né?
brasileiro, da editora Cultura Cristã, A Tragédia da Guanabara. São esses 2 livros aqui que eu tratei nesta hora. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um pouquinho de história do Brasil, um pouquinho do que foi, né, o martírio dos cristãos reformados em 1558 e também um pouquinho sobre o Randstad e 2 viagens ao Brasil. Tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Se você conhece da história, dá uma comentada. Se você viu aqui alguma coisa que interesse você a estudar a história do Brasil. Estudar a história do Brasil é muito, muito interessante. Você tem coisas bacanas. Você tem os próprios livros do Eduardo Bueno, né? Ele tem canal aí na internet. Ele tem um canal na internet também que fala de história do Brasil, que vale bastante a pena dar uma olhada. E esse livro dele aqui é bem interessante, O Brasil, uma História. 5 séculos de um país em construção. Beleza? Então curta o vídeo, se inscrevam no canal, comentem. Esse 500 anos de história do Brasil também aqui é um livro que vale a pena. História do Brasil, né? Vale sempre a pena dar uma conferida, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. É o canal Paulo Dharma mais uma vez aqui, tranquilo? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.